Bom, pessoal, a gente sabe que o voo não é aquela coisa que a gente imagina, né? Que você vai voar liso, você não vai ter nada influenciando o teu voo. E a ANAC, ela gosta de cobrar muito a questão de conceitos, né? O que é proa, rumo, rota, o que é deriva, o que é correção de deriva. A ANAC gosta muito de cobrar isso. Então, temos que ficar bem ligados nisso aí e ter ciência de como o vento, né? Ele pode estar influenciando o nosso voo. E aí vamos para algumas definições, né? Vamos para que uma aeronave, né, quando ela está em voo, ela sofre influência de duas forças, ou seja, de duas velocidades, que essas duas velocidades vão resultar numa terceira velocidade. Alguém tem ideia desse triângulo do vento que a gente chama? O triângulo das velocidades, que seriam essas duas velocidades que influenciam uma terceira. E qual seria essa terceira velocidade? Em relação ao vento, não, né? Estamos falando de velocidade. Eu tenho Dinâmica e estática? Tenho duas velocidades que vão exatamente me gerar uma terceira. O terceiro vetor. Primeiro vetor, que nós temos a primeira velocidade, nós vamos ter a VI. E com base na VI... VI e VA, isso, né? VI e VA, exatamente. E com base nessas duas velocidades, essas duas grandezas, nós vamos ter a ocorrência de uma terceira, o surgimento de uma terceira, que aí essa terceira é a velocidade de solo. Para eu ter velocidade de solo, eu preciso ter VA. Para eu ter VA, eu preciso saber a VI. Então, tem que botar isso na cabeça para tudo que vocês forem fazer em relação a cálculo. Para eu saber a minha VS, eu tenho que saber a minha VA, e para eu saber minha VA, eu tenho que saber minha VI. E a resultante dessas duas forças, VI e VA, nós vamos ter a VS, velocidade de solo. Vetor vento é um vetor de direção de onde vem o vento. Preste bem atenção, de onde vem o vento, e a intensidade é velocidade horizontal, né, da massa de ar. Velocidade do vento, por isso vocês sempre vão ver essas duas letras, Vitor, velocidade do vento. Velocidade da aeronave é composto pela direção do eixo longitudinal da aeronave e intensidade igual à velocidade que a aeronave desenvolve em relação ao ar. Então, nós estamos falando de VA, está relacionado à temperatura. E nós vamos ter o vetor solo, que é obtido pela direção da rota, intensidade equivalente à velocidade em relação ao solo, é o vetor resultante da composição do vetor, veja, composição e não decomposição, do vetor aeronave, e o vento representa a trajetória seguida por uma aeronave, e aí, quando a gente fala vetor solo, é a sombra, vamos falar assim, é a sombra que a aeronave está fazendo no solo ali, entendeu? Isso aí é a velocidade de solo. Ela vai estar sempre representada pela trajetória na superfície terrestre. Então, é sempre em relação à superfície terrestre. E aí nós temos, né, o vetor aeronave, imaginando que a nossa aeronave ela estaria seguindo tranquilamente, né, do ponto A para o ponto B, se eu não tivesse um vento incidindo nela. Nesse caso, eu tenho um vetor de vento, né, eu tenho o vetor vento incidindo sobre ela, que vai me gerar uma deriva, né? E eu preciso fazer alguma coisa para corrigir essa deriva. Então, essa é a influência do vento, no caso, se nós não corrigirmos a deriva, nós vamos ter um problema aí, exatamente, de estar se afastando. A gente vai estar voando naquele rumo, né? A gente vai estar mantendo aquela proa, mas nós vamos chegar num outro lugar que não é o desejável. E aí surgem algumas definições, né? E aí a questão do vento, na teoria, você pode neutralizar essa tendência de deriva, né? E aí você realiza a correção de deriva. Teoricamente, nós podemos utilizar, né, para efeitos de cálculos teóricos, nós utilizamos o quê? O computador de voo. Já pegar o computador de voo ali, vai inserir a direção do vento, velocidade, depois você vai girar para o rumo verdadeiro e você vai saber qual é a sua VS.
E observe uma coisa, que até no computador de voo, você precisa ter as duas velocidades. Você vai precisar ter a tua VI para você poder encontrar VA. E aí você vai ter que jogar VA no computador de voo para você encontrar VS. 3 velocidades. Na vida real, na prática, você não vai ficar fazendo cálculo e botar aquela proa certinha ali, porque na vida real, você vai mesmo ali, por exemplo, você vai pegar uma referência, um voo visual, você vai pegar uma referência de algum relevo, de alguma edificação, algum relevo, para você pegar aquela referência e mirar nela com, com, a, com o nariz da aeronave, mirar nela. E aí, se você, mantendo ela ali, com o pezinho travadinho no teu leme de direção ali, você mantendo a proa da aeronave, se você vê que você está afastando para a direita, você dá um pedalzinho de leve para a esquerda, você não sabe exatamente como você vai fazer esse cálculo teórico. Na prática, basicamente, ele não vai se aplicar diretamente. Isso aí serve para você ter uma noção do que o vento pode estar influenciando e qual o cálculo que você tem que tomar. Aeronaves de grande performance, por exemplo, que não estejam voando sob regras visuais, estejam voando sob regras por instrumento, você não vai ter referência visual, mas você vai ter referência das linhas magnéticas, você vai ter referência de uma radial ou da proa de um fixo, de um rumo magnético de um fixo, que você vai ter que se ajustar para se manter ali dentro. E esse ajuste funciona como? Pedal, da mesma forma. Então você pode dar um pouquinho de asa tal, e ajusta exatamente na tua rota para você fazer essa correção do vento. O objetivo aqui é o quê? A compreensão do efeito do vento na direção e velocidade da aeronave, ou seja, se o rumo é maior que a proa e se a VS é maior ou menor que a VA. É isso que a gente vai entender nessa aula. Antes de avançarmos, nós vamos ter que compreender algumas definições, por exemplo, o que é proa, o que é rumo, deriva, rota, e vamos passar a analisar quem é o quê. Bom, proa é o ângulo formado entre o eixo longitudinal da aeronave e o norte verdadeiro ou magnético, porque eu posso ter a proa verdadeira e proa magnética. A proa é determinada pela bússola ou pelo giro direcional e indica a direção para onde a aeronave aponta, o nariz aponta, que pega da cauda até o nariz, portanto, é a direção para onde o nariz da aeronave está apontando. Isso é a proa, é o nariz da aeronave, para onde ele está olhando. E a gente pega um corte aqui, exatamente isso aqui, ó, o nariz da aeronave, pegando de frente. A gente pega saindo aqui lá da cauda, indo até o nariz, saindo da cauda, indo até a ponta da frente da aeronave. E aqui é uma visão frontal da aeronave. Isso é proa. E aí a gente vai falar de proa verdadeira. É importante também ter uma definição, quando a gente fala de proa, nós estamos falando em relação ao quê? A vento. Se você vê qualquer informação que diga respeito à proa, você sabe que existe uma correção de vento naquele teu rumo verdadeiro. Estou falando rumo verdadeiro. Rumo verdadeiro é ele ali liso, sem nada, sem ninguém, sem nenhuma outra influência. Rumo verdadeiro, nós não temos ali, nós não vamos estar falando de influência do vento. Rumo verdadeiro é o rumo verdadeiro ali, sequinho, bonitinho e quieto. Falei proa, bom, quando eu falo proa, significa que eu tenho componente de vento. Rumo verdadeiro, não tenho componente de vento. Rumo magnético, não tenho componente de vento. Rumo bússola, não tenho componente de vento. Agora, quando eu falo proa verdadeira, tenho componente de vento. Proa magnética, componente de vento. Proa bússola, componente de vento. Então, aqui nós temos, né, a nossa aeronave, o narizinho dela e o nosso norte verdadeiro. E aí, esse ângulo, né, entre o eixo longitudinal da aeronave e o norte verdadeiro, nós vamos ter o quê? Proa verdadeira. Essa é a relação, tá, conceitual, essa é a definição de proa verdadeira. Ângulo formado entre o norte verdadeiro e o nariz da aeronave. E a proa da aeronave. Magnética,
é o ângulo formado entre o eixo longitudinal da aeronave e o meridiano magnético, ou seja, o norte magnético. E aí nós vamos ter esse aqui, o norte magnético, proa magnética. Norte verdadeiro, proa verdadeira. E esse é o ângulo. Eixo longitudinal da aeronave e o norte magnético ou meridiano magnético. Vocês podem encontrar dessas duas formas. Meridiano magnético é em relação ao norte magnético. Meridiano verdadeiro é em relação ao norte verdadeiro. Rota. Bom, a rota é o caminho pré-definido que a aeronave deve seguir para garantir a segurança e eficiência do tráfego aéreo. Beleza. Isso é a rota. Basicamente é isso aqui. Eu vou traçar um caminho, né? Traço aquele caminho do ponto A para o ponto B. Agora, vamos observar uma coisa. Vocês estão vendo aqui nessa minha rota que eu tracei, vocês estão vendo alguma indicação de rumo, proa, alguma coisa? Tô aqui. Falhou aqui para mim. Vocês estão vendo alguma indicação, alguma magnética aqui? Vocês estão vendo alguma coisa? Alguma direção? Qual rumo magnético, proa magnética ou proa verdadeira que está essa minha rota? Alguém está enxergando? Não, não chegam só a linha do GPS. Exatamente. Isso é rota. Isso é rota. É uma linha traçada do ponto A para o ponto B. Ponto. Rota é isso. Quando eu incluo, né, direções, quando eu incluo valores, eu estou falando de rumo. Rumo é a direção da rota. Só que agora a minha rota ela vai estar expressa em graus. E esses graus são em sentido horário, como nós já vimos. Todos os graus magnéticos, graus verdadeiros, tudo que a gente olhar, o grau é tudo do sentido horário. Sempre no sentido horário. Então, quando a partir do momento que eu tenho aquela linha, rota, aquela linha com um valor um valor, né, de algum grau, não é mais a rota, aquilo ali é o meu rumo. Então, essa é a definição, essa é a diferença de rumo para rota. A rota é a linha pura e simples, tracejada, sem qualquer indicação magnética, sem qualquer indicação de grau. E o rumo é exatamente aquela minha rota, agora com graus, identificando ela. O rumo verdadeiro é o ângulo expresso em graus, né, entre o eixo longitudinal da aeronave e o norte verdadeiro. O norte verdadeiro é a direção do meridiano geográfico, ou meridiano verdadeiro, que passa pelo ponto que se encontra a aeronave. O rumo verdadeiro é medido em graus no sentido horário, a partir sempre do norte verdadeiro, que vai de 0 a 360 até 359. Portanto, o rumo é a direção que a aeronave deve seguir dentro da rota planejada. E aí o rumo verdadeiro em relação ao norte verdadeiro e o rumo magnético em relação ao norte magnético. Quando vocês olharem, como eu disse na aula anterior, tudo que vocês encontrarem na carta de rota, nas cartas que são destinadas ao voo visual, todas as direções que você encontrar quando traçar a tua rota, todas aquelas direções, todos os rumos que você encontrar vai ser rumo verdadeiro. Diferentemente do caso de você estar numa carta destinada para o voo por instrumentos, tudo que você encontrar é rumo magnético. E aí a gente entra naqueles cálculos que nós fizemos na aula anterior. Quando eu tenho um rumo verdadeiro, ali eu tenho uma declinação magnética. Eu somo ou diminuo, beleza. Agora, quando eu tenho rumo magnético, eu já tenho ali a declinação magnética incluída. Aí eu tenho que excluir a declinação magnética. Isso a gente viu na aula anterior. Alguém lembra? Stefânia? Valeu. Valeu para mim. Stefânia? Tá
Tá lembrado da aula anterior? Você, Betão, tá lembrado? Alguma coisa assim, ô comando. Ah, é que tu entrou num pedaço da aula. É, eu entrei num pedaço e Foi. caiu na internet. Beleza, amanhã eu tô subindo as aulas que foram gravadas, eu tô subindo na plataforma. E aqui nas cartas de voo por instrumento, nós vamos encontrar os rumos magnéticos. Deriva é o ângulo formado entre a proa Tem algum som e o aí dando rumo. retorno. Oi? Tem alguém que tá dando retorno, algum microfone aberto que tá dando sim. retorno. Acho que é do Então, Betão. Então aqui nós vamos ter o que? Deriva é o ângulo formado. Isso aqui todo mundo erra. Ângulo formado entre a proa e o rumo, no sentido do vento. Isso é a deriva. O que significa? Que a minha aeronave ela está indo numa direção, só que o vento está derivando ela para cá, né? Para o outro lado. O vento está empurrando ela, eu não estou fazendo nenhuma correção. Então, deriva é o ângulo formado entre a proa e o rumo. Se está para o lado direito, aumentou o grau, nesse caso aqui. Se aumentou o grau, a deriva é positiva. Se a deriva é para a esquerda, se minha aeronave está derivando para a esquerda, a minha deriva é negativa. Derivei para a esquerda, deriva negativa. Direita, deriva positiva. Derivei para a esquerda, deriva negativa. E aí, nós temos, né, a direção da aeronave lá no rumo 230, bonitinha, esperando chegar aqui na cidade, sofreu influência do vento. O que vai acontecer com a aeronave? Vai derivar para o outro lado. E aonde eu chego assim? Cheguei no lugar errado, faltou combustível. Chega no ponto certo. Cheguei em algum lugar que não era o desejável. Então, deriva ou drift, tem que haver uma correção. No caso, aí, no caso, na carta, já bota esse erro, no caso, tipo assim, a mais. Não. Um exemplo. Na verdade, quando você faz a programação, você faz o planejamento do teu voo, você está prevendo ali um vento, né, que você vai pegar. E essa correção, no caso do voo visual, é aquilo que eu te falei. Você vai ter que fazer essa correção através de elementos que você vai ter no solo. Através de elementos no solo, por isso que a gente chama de voo visual, ou por contato, porque nós precisamos ter visão do solo, tanto para frente quanto para baixo, exatamente para eu poder pegar minhas referências de deriva, saber aonde eu estou, me localizar durante o voo. Então, eu preciso pegar, durante o voo, vou olhar, vou mirar aquela referência e vou seguir aquela referência, né? Se você está para a esquerda ou para a direita daquela referência, você tem que fazer a correção com um pedalzinho, dar um manchezinho para um lado ou para o outro, dependendo do quanto você está derivando ali. Isso é no olho. É no olho. Tudo que a gente está falando aqui é para cálculo teórico. Tudo aqui é teoria, né? E aqui, por exemplo, eu tenho meu rumo, 0,90. O vento me soprou, derivei para a direita. É uma deriva positiva ou negativa? Positivo. E aí a minha correção de deriva vai ser negativa ou positiva? Negativo. Exatamente, que é o inverso. Se a minha deriva é positiva, a minha correção é negativa. Se a minha deriva é negativa, a minha correção vai ser positiva. Que é como forma de eu neutralizar o efeito do vento. E agora, vamos para o outro lado, né? Agora tivemos uma deriva negativa e a correção de deriva tem que ser positiva. E agora, o que é a proa verdadeira? Nada mais é que o rumo verdadeiro corrigido, né, pela deriva. Correção de deriva, proa verdadeira.
por isso que eu falei, quando eu falar de proa verdadeira, eu tenho o elemento vento. Quando eu falo proa, eu tenho elemento vento. E aí, se a gente fosse reduzir essa explicação, seria o quê? Rumo verdadeiro mais ou menos a correção de deriva, eu teria a proa verdadeira. Agora, eu tenho meu rumo magnético. Mais ou menos ali, a correção de deriva, eu vou ter proa magnética. Então, quando eu falo rumo verdadeiro, eu não tenho magnetismo incluído, eu não tenho uma declinação magnética incluída. Quando eu falo rumo magnético, significa que eu tenho a declinação magnética incluída. Rumo verdadeiro, mais ou menos a DMG. Vimos na aula anterior. Vamos ter o rumo magnético. Aí eu incluo a bússola, o desvio bússola, aquele defeitinho na bússola, rumo bússola. E aí, quando eu falo novamente de vento, agora sim, incluí o vento, proa magnética, proa bússola. Só é dar uma olhadinha da diferença deles. Proa verdadeira, mais ou menos a DMG, proa magnética, mais ou menos desvio bússola, proa bússola. E aí, comando na estrada, retornando? Tá desligado o microfone. Vocês são chatos, né? Tem que me ouvir também, pô. Tem que ouvir, pô. Meteu a Aí, cara, tem que falar. Tô voltando do hangar aqui, Aí vim aprender um pouquinho aqui com você. E como é que tá lá o andamento? Tá indo bem, tá branquinho lá, tá bonito. Tá bonito. É grande, né? Pô, dá um bom trabalho arrumar em hangar. Se eu tô lá, já tinha terminado isso. Sou rápido pra caramba. Pô, por favor, você quer uma passagem pra vir aí? Eu mando pra você. Não, que eu tô com dor nas costas. Viado. Vou atrapalhar lá, não, só vou assistir. E aí, pessoal, boa noite aí. Vocês estão bons, hein? Boa noite, tranquilo, boa noite. Buenas. Boa noite, comando. Opa. Então, vamos lá. Aí agora vocês vão utilizar isso aqui pro resto da vida de vocês, né? É a conclusão. O rumo verdadeiro, mais ou menos a DMG, nós vamos ter o rumo magnético. E aí, a gente adiciona um elemento, né, nessa brincadeira. Nós vamos adicionar a bússola, o erro bússola, ou desvio bússola, e nós vamos ter o rumo bússola. Então, é uma sequência primordial para vocês compreenderem o início do pé de galinha. É isso aqui, rumo verdadeiro, mais ou menos a DMG, rumo magnético. Rumo magnético, mais ou menos desvio bússola, rumo bússola. E embaixo, eu tenho vento. E agora, eu substituo o R pelo P. Proa verdadeira, mais ou menos a DMG, proa magnética. Ah, desvio bússola. Bom, proa bússola. É simples assim. Não tem diferença. Rumo verdadeiro, mais ou menos DMG, rumo magnético. Mais ou menos desvio bússola, rumo bússola. Ponto. Inclui vento, proa verdadeira, proa magnética, proa bússola. Acabou? E aí, do lado direito a gente pode colocar a deriva e do lado esquerdo a correção de deriva. E aí, quando nós estivermos caminhando no sentido da fórmula, que é exatamente sempre para a direita, sempre nesse sentido. E aí, todos os valores que eu tiver, o sinal vai ter que ser respeitado, que é basicamente a introdução que eu fiz essa semana. Se aqui, por exemplo, eu tenho uma proa verdadeira 250, a DMG aqui é positiva, em 10 graus uísque, então a minha proa magnética vai ser quanto? -260 graus. Aí eu tenho um desvio bússola -1, ou seja, se é -1 é eco. Então a minha proa bússola lá no final vai ser o quê? 259. Bom, não parece muito, né? É um 259 aquilo ali. Beleza. E aí eu tenho uma deriva.
né? Uma deriva positiva. Então, a minha deriva positiva está me jogando para a direita. Então, a minha deriva é 10 graus de deriva. E aí eu vou seguir o fluxo do sinal. Olha o fluxo. Vou seguindo o fluxo do sinal. E aí eu sigo o fluxo do sinal. E aí eu vou seguindo o fluxo. Só que aqui em cima as coisas se invertem. Como se invertem? Se você estiver indo nessa ordem, vai inverter. Se você estiver indo nessa ordem, se mantém. Por exemplo, No caso, sempre vai seguir para a direita e vai voltar pela esquerda subindo? isso. E aqui, por exemplo, eu tenho o rumo bússola. Meu rumo bússola, beleza. Meu rumo bússola vai ser o quê? 259 mais 10 vai dar? 269. 269. E aí meu desvio bússola é menos 1. Menos 1. 268. E aí eu seguindo a sequência, aqui vai ser 268. A minha DMG é mais 10. Qual vai ser meu rumo verdadeiro? 258. 258, boa. Mas aí deixa eu te perguntar, mestre. Embaixo está mais 10 e em cima também está mais 10. Tem algum momento que inverte essa ordem? Vai ser assim, ó, porque vai sempre se manter. E aí aqui, 258 menos 10 vai dar 248, porque aqui eu não tinha estabelecido o vento, né? Decidi o vento na última hora. Então aqui vai ser o quê? 248. Que aí a correção de deriva é menos 10. Então, entendeu? Vindo por aqui, se eu fizer esse sentido, eu vou inverter o sinal. Mesmo eu estando por cima, se eu quiser fazer esse sentido, aí beleza. Toda vez que eu tiver esse sentido embaixo ou em cima, eu mantenho o sinal. Toda vez que eu tiver esse sentido embaixo ou em cima, o que acontece com o sinal? Vai inverter. Vai inverter. Ponto. É isso que precisa saber do pé de galinha. Acabou. Bruno, diga. A questão do pé de galinha aí, se ele te der 3 pontos, você busca tudo, né? Não tem... Essa tabelinha aí é maravilhosa. Exatamente. Essa tabela aqui é... Porque nós vamos trabalhar algumas questões, por exemplo, que se você tiver 3 elementos, você encontra o resto. Só que muitas das vezes você pode ter um problema. Você, em algumas questões, ela não vai te dar a correção de deriva e nem deriva, ela não vai te dar o vento. E aí você Mas vai ela ter que te buscar o vento. Ela te dá a proa bússola, ele te dá a proa bússola, ou o rumo. Ou ela te dá a deriva, o rumo, e aí você vai ter que descobrir ela pela diferença dos dois. Exatamente. Ela, por exemplo, ela não vai te dar a deriva, mas se você tiver o rumo verdadeiro e a proa verdadeira, você subtrai um pelo outro que você encontra. E isso nós vamos trabalhar nos nossos exercícios. Vamos ver aqui. Pessoal, decora essa tabela. Decora essa tabela, porque essa tabela aí é vida. Enquanto o nego fica 2 horas tentando descobrir fórmula, essa tabela você colocou, já era. Já era, velho. Acabou. Já tirei print aqui já, comando. Eu tenho... Ô, Bruno, eu te mandei o PDF dela? Não. Há uns anos atrás já, hein? Mandei. Eu mando de novo. Eu mando de novo. A gente joga no grupo pessoal. Se foi no ano passado, já era. Mano. Se foi no mês passado, já era.
Não, foi daquela que deu problema no teu computador. Inclusive, eu tenho aquela outra que eu guardo as 7 chaves lá, que é o desvio do vento do piloto comercial e as fórmulas para montagem da navegação. Ah, não, essa aí eu tenho que aprender. Essa aí Isso é mais até hoje eu fácil. não sei. Porra, é a mais difícil. É nada, é facinho. Então, olhando agora para essa perspectiva aqui, a gente vai ter o quê? O rumo verdadeiro, 120 DMG. Responde. Pra mim tá saindo áudio, não. Tá me ouvindo agora? Tá meio embolado, mas tá saindo. Tá, então. Qual vai ser meu rumo magnético ali? Quem responde? Preciso de respostas. 140? 140. 140. Por que 140? Porque Que é o seria o RV mais o DMG. Sim, mas essa DMG ela pode ser mais ou menos. pode ser mais ou menos. Essa DMG é o quê? É o whisky. Então a gente Do vai lado somar. positivo. Exatamente. Então meu rumo magnético 140. Então é exatamente aquela explicação da última aula. Lá eu tenho o meu rumo verdadeiro. E ali eu tenho o meu rumo, o norte verdadeiro e o meu rumo verdadeiro. Veja, é o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o meu rumo verdadeiro. Minha proa, meu rumo verdadeiro. Então tá lá, o rumo verdadeiro 120 graus. Só que agora eu tenho o meu norte magnético. Lá à esquerda. Essa é uma declinação magnética positiva ou negativa? Negativa. Negativo. Negativo. Muito bem. Lembraram. Parabéns. O Betão virou Darth Vader aí mesmo? É isso mesmo? É, Darth Vader. Cara, a imagem tá boa aí pra vocês e aí a voz, o áudio? Pra mim Tá. tá beleza, agora tá tudo normal. É porque acho que a minha internet tá embolando aqui, mas tudo bem. Então Você vamos lá. não Oi? tá tão bonito pra mim. Você não tá tão bonito pra mim, mas é normal isso já. Não, então é a internet, cara. A internet tá uma porcaria, então. Então tá explicado, é a internet. Como eu tava falando, a Estefânia estava aqui e veio pra cá. Andou 120 graus. E aí o Betão tá aqui, ó, lá nesse pontinho aqui, falou, caraca, eu tenho que encontrar, a Estefânia chegou aqui. O Betão vai andar mais ou menos que a Estefânia. Mas, É, vai andar mais, então vamos somar o que tiver pra cá, né? Então tá lá, DMG, 20 graus. O que vai nos dar? 140. Tá explicado, porque o Betão andou daqui pra cá, 140. Opa, bora, meu filho. eu odiava isso quando eu fazia meu curso de piloto privado, viu? Nossa, Agora eu tô lembrando. Isso é delícia. Não Ô é? louco, meu, travou. Mas isso aí vai ser bom a hora que vocês forem usar a navegação VOR. Ah, É só isso. bom, prosseguindo. Vamos lá, não, agora não compartilhou. Ó, Bruno, Oi,
E se eu tivesse, no caso, no 220 e o Betão ali no 320, aí teria que andar até ali ou ele poderia fazer um caminho mais curto? Peraí, você estaria onde? Ali no. Vou colocar no 300, no 230. 230? Não, Beleza. o zero continua, né? Mas eu teria andado até ali no Beleza. 230. Rumo E o Betão. verdadeiro. E o Betão tá aqui, ó. Isso. Aqui é Ele meu teria que fazer toda aquela volta ou ele poderia cortar caminho? Aqui é meu norte verdadeiro. Aqui é meu rumo verdadeiro. E aí aqui eu teria a DMG, né? Aqui eu teria a DMG. Inclinação magnética seria isso aqui. Se eu estivesse lá em Eureka, no Canadá, por exemplo, teria uma DMG de 90 aqui, ó. 90 graus de DMG. Ô, comando, pra mim saber a DMG, tem que ter a carta da mão, não é? Se a questão não te der a DMG, você vai ter uma carta lá que você vai ter que localizar ela. Então é isso aqui que a Stefânia falou. Excelente pergunta. Aqui eu tenho minha DMG. Então o Betão poderia pura e simplesmente vir para cá, correto? Não, Por que não? porque é sentido horário que fomos, né? Exatamente. Você vai sempre fazer o sentido horário, não importa onde você esteja. Você pode estar aqui, ó. Não interessa. Sentido horário. Vai ter que fazer tudo isso. Sempre do sentido horário. Mas a Stefânia está em 230 e o Betão está em 229. Não interessa. Sentido horário. Então, Aí se pedir a menor localização, menor espaço em milhas náuticas, aí se pode ir menor, né? Caso contrário, não. A menor distância, que nem nós A menor distância vai ser... Aí você vai pegar pelo caminho mais curto, porque quando a gente procura a menor distância, né, a gente traça a linha e vai com o caminho mais rápido, o menor caminho ali para nós podermos navegar. E aqui nós temos o rumo verdadeiro 210, né? Tá lá, nosso rumo verdadeiro 210, DMG 30 Eco. O cara que está na DMG 30 Eco, vai andar mais ou vai andar menos que a Stefânia? Vai dar mais. E aí, Betão? Mais. Ele vai andar mais que a Stefânia? Não, menos. Isso aí, anda menos, pô. Ele já tá à frente do caminho, pô. Tá, 270, né? Vou prestar atenção aqui no rumo verdadeiro aqui. Então ele vai andar menos, pô. Você tá no 270. Não. 180, comando. Ele subtrai. Isso aí. Lembra disso, ele subtrai. Eu tô fazendo... O meu rumo verdadeiro seria esse aqui, só que a região que eu tô voando, ela tem um magnetismo desviado. Né? Eu falei desviado, hein, comando? Cada um tem o magnetismo que merece. Exatamente. E aí, eu tenho um desvio. E para eu poder chegar onde eu quero, num voo por instrumentos, eu tenho que fazer essa correção. Mesmo que essa correção importe uma subtração do meu rumo verdadeiro, que é o caso que nós estamos vendo aqui. Meu rumo verdadeiro seria o 210, mas eu tenho um probleminha, eu tenho uma declinação magnética negativa, né? Uma declinação magnética positiva, cuja correção vai ser negativa, nós vamos ter que subtrair. E aí nós vamos ter 210, e como ela está eco, nós vamos subtrair. Então, vamos subtrair 30 do meu rumo verdadeiro. Lá, quando ela estava a oeste, a gente somava. Como ela está a leste, nós vamos subtrair. Porque quem está a leste anda menos. Quem está a oeste anda mais.
Então, o rumo magnético é o rumo verdadeiro corrigido pela DMG. Vocês nunca mais vão esquecer isso. Tá lá. Mais uma. Rumo verdadeiro 280, DMG 20 graus positivo. 20 graus uísque. E aí, eu tenho o problema que a Stefânia falou. O rumo verdadeiro 280. Aí eu tenho uma declinação magnética ali, ó, de menos 20. Porra, Natan, manda isso aí, caraca. Aproveitar que eu estou em aula, caramba. A gente já resolve, já mata a pane agora, pô. E aí, eu tenho meu rumo verdadeiro 280, minha DMG 20. Ah, vamos pegar, vou para cá que é mais perto. Não, pode estar falando de uma correção. Nós temos que aplicar a correção, sempre no sentido horário. Então, de cabeça vocês já mataram. Qual é o rumo magnético? 300. Acabou, tá aqui. Espera aí, só ver uma pane que o Natan mandou aqui. Mas por que ele não é norte magnético está no 340? Como é que é? Por que o vermelho aqui está no 340, norte magnético? Porque, vamos lá, outra boa pergunta. O norte magnético, ele está aqui, ó, em relação ao rumo verdadeiro. O norte verdadeiro está na 340. Quanto é 340 mais 20? 360. 360 é a mesma coisa que eu dizer o quê? Que eu estou apontado para onde? O norte verdadeiro. Por isso, o nome é declinação magnética ou desvio magnético. O valor que nós sempre vamos encontrar, desvio bússola, declinação magnética, são desvios. Eu posso chamar de desvio magnético da mesma forma que eu chamo desvio bússola. É quantos graus tem de diferença nesse ângulo. Lembra? Declinação magnética é o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte magnético. É um ângulo. Quantos graus esse ângulo? 20. Mesma coisa nós vamos ver lá na aula de voo por instrumentos. Marcação relativa. É quantos graus? Marcação magnética, marcação relativa é quantos graus está ali. Derivado ou de diferença. Então, a declinação magnética, quantos graus está de diferença em relação ao norte verdadeiro? Quantos graus de diferença? Está, nesse caso aqui, está 20 graus a oeste. Então, tem uma defasagem de 20 graus a oeste. Por isso, eu sempre vou me encontrar esses valores. O Natan mandou uma aqui, que vamos matar essa brincadeira aqui. É praticamente igual às questões que a gente resolveu na quarta-feira. Agora, vamos colocar um sal, vamos colocar um tempero nisso aqui. Vamos incluir agora desvio bússola e rumo bússola. Tem algum segredo? Não. Só vamos entender alguns conceitos. Rumo bússola é o rumo magnético corrigido pelo desvio bússola, né? Então, vamos ter aqui. Nós temos aqui nosso rumo verdadeiro, 120. Vou ter minha declinação magnética, que é 20 graus, uísque. Agora, a minha aeronave, ela está com um probleminha ali de correção no ajuste da bússola, né? Está com desvio ali de correção. E aí vocês vão encontrar um cartãozinho, sempre na aeronave, que o mecânico, ali, na hora que ele vai fazer o ajuste, ele vai fazer o conferir, ele vai fazer o confere ali, né? Ele vai marcar qual a defasagem daquela bússola. Se está defasado para oeste, para leste, ele vai colocar esse cartãozinho ali na próxima bússola. Algumas das vezes você vai encontrar já o rumo corrigido, né? Quer voar para 200? Mantenha 210. Você vai encontrar essa correção já no cartão.
Então, sempre que o norte verdadeiro e o norte magnético vai ser sempre o valor da DMG, né? Isso. 20, Norte 50, magnético o que for. vai ser o que for. DMG Beleza. é o ângulo formado entre norte magnético e o norte verdadeiro. Beleza. E aí eu vou ter o quê? O rumo magnético 140, legal. Só que colocamos um salzinho nessa brincadeira. Desvio bússola 5 graus uísque. Qual vai ser meu rumo bússola? 145, já está ali respondido. Mais esses 5 graus, em relação a quem? Norte magnético ou norte verdadeiro? Verdadeiro. Norte verdadeiro. Errado. Norte magnético. Bússola é magnética. Ponto. Acabou. Presta atenção. Bússola é magnética. Ela sempre se orienta pelo magnetismo terrestre. Sempre vai se orientar pelos meridianos magnéticos. Ela sempre se orienta pelas linhas magnéticas. Bússola, linha magnética, vai sempre se orientar pelos meridianos magnéticos. A bússola é um instrumento de magnetismo. Magnetismo norte magnético. Então, a nossa bússola está desviada do norte magnético. Quanto do norte magnético? 5. 5 graus uísque. Ela está desviada a 5 graus uísque do norte magnético. A única coisa que nós vamos ter desviada do norte verdadeiro é a declinação magnética. Desvio bússola é um desvio do norte magnético. Já que o norte magnético quis se libertar do norte verdadeiro, ele criou essa diferença angular. Só que aí alguém lá dentro do norte magnético também quis se libertar do norte magnético e virou desvio bússola. Então virou essa salada aí. Por isso, pé de galinha. Então, o desvio bússola é sempre em relação ao norte magnético. Tudo que é magnético, vamos falar magnetismo. Tudo que é verdadeiro é em relação ao norte verdadeiro. E aí o meu rumo bússola 145. O rumo bússola, né, que lá no final das contas, quando a gente trabalhar com correção de vento, né, nós vamos sempre voar, e isso é uma questão importante. A aeronave, ela sempre voa com base na proa Verdadeira. Como é que é, Betão? Magnética. Não. Proa bússola. A nossa aeronave sempre vai voar com base na proa bússola. Lembra aquela formulazinha que eu coloquei lá? O que está sempre por último? A bússola. Porque você sempre... Em relação ao vento é bússola, né? Em relação ao vento, proa bússola. Quando eu falo da bússola, proa bússola. Em relação ao vento, rumo bússola. Não tem vento. Mas toda vez que eu falar rumo bússola ou proa bússola, eu sei que eu vou estar falando com a correção de alguma questão magnética. Alguma questão magnética. Eu sei que tem magnetismo envolvido. Falou bússola, tem alguma coisa magnética envolvida, porque a bússola ela trabalha com base no magnetismo. Falou bússola, tem algo envolvido aí, de magnetismo. E a bússola se relaciona a quem? Ao norte magnético, ou seja, à declinação magnética. Pode ser meu rumo magnético, pode ser minha proa magnética. Não importa. Ela vai estar sempre sendo relacionada a algo magnético. E aí a gente começa a questão do vento, né? E aí eu tenho agora o rumo verdadeiro 120. Aí bateu um ventinho ali, ó. Beleza? Eu tenho uma deriva de menos 10 graus. Na verdade, é menos 10 graus. Não mais 10 graus. Uma deriva de menos 10 graus. Beleza? Então, a proa verdadeira seria o quê? 110. Deriva deriva positiva, correção negativa. O porquê que a correção é negativa? Porque ela é da direita. Porque ela tem que vir contra o vento, não é? É. Opa, o que eu fiz? Opa. Senhores, uma boa noite a todos aí.
Chegou na residência. Boa noite, comando. Bom descanso. Boa noite, comando. Boa noite, comando. Quando ela for de direita, ela vai Aí, ser comando, só positiva para ou te negativa. falar, hein? Eu depois vou te chamar aí para te conversar. Já tô mais ou menos, já tô engatilhado lá com o Soares lá para live também. Fechou? Aí a gente vai conversando. Então, aqui é menos. Esquece esse mais aqui. Aqui é menos. Menos 10. Não, deriva mais 10, tá certo? Deriva mais 10. Então, minha correção é menos... Ô, caramba. Derivei mais 10. Então, a minha correção é quanto? Se eu derivei 10... 110. 110. 110. Não, sim. Eu derivei 10. A minha correção é quanto? 130? Calma. Olha a pergunta. Eu derivei 10 graus. A minha correção é de quanto? Menos Menos 10. 10. Menos 10. Exatamente, pô. Então, toda vez que derivar, tá perdendo. O comando, acho que tá fechado o seu áudio aí. Ele tá resolvendo alguma coisa aí. Pediu pra esperar. Ah, perdão. Vamos lá. Se eu derivei mais 10, a minha correção é menos 10. Se eu derivei menos 10, minha correção é mais 10. Então, no final das contas, se a minha deriva é 10, minha correção é menos 10. E aí eu vou subtrair do meu rumo verdadeiro. Quando eu coloco o vento, eu falo proa. Então, aí, se minha deriva foi 10, minha correção é menos 10. Então, a minha correção ela é menor que o meu rumo verdadeiro. Então, a minha correção é negativa. Agora eu tenho lá rumo verdadeiro 200, deriva menos 20. Correção de deriva vai ser mais 20. No final, a minha proa vai ser mais 220. Tá lá. Veja que só estou agora falando do vento. E aí depois nós vamos falar sobre magnetismo, proa magnética, etc. E aí que é no final da proa bússola, lá no final das contas. Na próxima aula nós vamos falar, matamos aqui essa introdução ao pé de galinha, né? E vamos ver na próxima aula fazer contas de pé de galinha, e aí a gente mata a questão que o Betão falou, não foi que falou da fuso horário, alguma coisa assim. Peraí. Não, eu tava lembrando da aula que a gente teve na última, essa última aula, a outra que a gente estava vendo entrar no fuso horário, no caso, né? Isso, exatamente. Vamos corrigir aqui uma questão que o Natan me mandou aqui. Espera aí. Vamos lá, aqui está a questão que Natan mandou.
Para uma aeronave que se desloca seguindo uma proa magnética de 300 sob DMG de 10 e com desvio bússola de 6, suas proa bússola e proa verdadeira serão respectivamente. Isso é mole resolver. Vamos entender uma coisa. Aqui ele está me dizendo que a minha proa magnética é 300, correto? Correto. Proa magnética 300 sob DMG de 10. Então, Isso. qual seria? Então, eu teria que fazer o que aqui? Proa magnética 300 e a DMG é 10. Qual é a minha proa bússola? Minha proa verdadeira? 290. Caraca, muito bom. 290, porque a proa magnética já inclui a DMG. Aí eu tenho que subtrair. Excelente. Então, vamos embora fazer aquela formulazinha que nós vimos hoje. Olha só como é que fica maravilhoso você matar isso aqui. Rumo verdadeiro, mais ou menos, a DMG igual ao quê? O que eu vou ter? Rumo magnético? Rumo magnético. Eu tenho a mesma que responder. Rumo magnético, mais ou menos o desvio bússola, eu vou ter o quê? RB. Rumo bússola. Rumo bússola. Beleza. Vento. Proa verdadeira, mais ou menos. DMG? DMG. Proa Proa magnética. magnética. Proa magnética. Mais ou menos. Desvio bússola igual? Proa Proa. bússola. Proa bússola. E aí eu tenho uma deriva desse lado. E a correção de deriva do outro. Vamos embora. Substituir o que a gente tem ali, ó. Bom, ele me deu uma DMG de 10. 10 eco, então é menos. Menos 10. Olha a importância do sinal. E não se precipitar na resposta. É 10 embaixo, 10 em cima. Desvio bússola, 6. 6 uísque. Mais 6. Aí ele me pergunta. Ele quer saber a proa bússola e ele quer saber a proa verdadeira. E aí? A gente consegue matar isso aqui? Consegue. Fala para mim o rumo verdadeiro. No caso, Aqui eu tenho meu rumo magnético. Ô, caramba, como é que anda? Ah, tá, esquece. Meu rumo magnético é 300. 300. Vai dar 290. 290. Tem certeza? Mas o senhor vai começar. Você vai começar de cima. Lembra. Da esquerda. Lembra. Se eu estou fazendo esse sentido, eu inverto o sinal. Então vai ser 310. 310 é meu rumo verdadeiro. Então, se fosse menos, continuasse menos do 10 e fosse ao contrário. Porque vamos lá. Qual o valor que subtraído de 300, que somado ou que subtraído dá 300? 310. De 10. E aqui eu encontro o meu rumo bússola. Qual vai ser meu rumo bússola aqui? Vai ser 306. 306, boa.
Rumo bússola, 306. Só que aí, aqui a gente tem um problema. Porque a questão não nos deu um elemento. O vento. Mas, Matt, deixa eu para me poder entender. Ali em cima é seguindo uma proa magnética de 300. Aí o senhor jogou aqui no RM aqui 300. Não seria na parte de baixo? Caramba. É. Era isso que eu ia fazer. Ainda bem que você me avisou. O professor não erra, se equivoca. Então, proa bússola e proa verdadeira tá lá. Proa magnética 300, menos 10, proa verdadeira 310. Proa bússola, que ele está pedindo... ele está pedindo proa bússola e proa verdadeira. Então é 306 e 310 seria a alfa. Então teremos porque ele pede respectivamente. Então ele quer a proa bússola primeiro e depois a proa verdadeira na resposta. Então tá lá, 306, 310. Se ele tivesse pedindo, por exemplo, o rumo bússola, porque não eu inverti, se ele tivesse pedindo esse cara aqui, ó, rumo bússola, ou o rumo verdadeiro, não teríamos como fazer, porque precisaria do que aqui? Do componente de vento. É isso que eu ia perguntar, se do jeito que estava aqui, a gente consegue fechar esse ciclo ou para por ali? Não, para você, como ele está pedindo só isso ali, com os elementos que ele deu, você consegue fechar. Tu entendeu, Natan? Assim, depois que você explicou, eu entendi. Antes de você explicar, eu não entendi, não vou mentir. Eu já estava quase terminando aqui, chutando, eu falei, pô, deixa eu entrar na aula, eu entrei e você falei, porra, vou perguntar para ele. Porra, não tiver dúvida, é só mandar, né, Natan? Caraca. Mas se o cara também der mole, mestre, ele também pode ir na B ali, ó. 290 e 294. Não. Ele pode, por exemplo, pegar ali, ó, 300, ele vai estar lá em 290. 306. É porque aqui embaixo deu 310 e 306. Se ele pegar e der mole e reverter para menos, já vai dar lá o 6, o 94 e porque aqui tem. Sim, aqui e foi tem. a cagada que eu fiz, Bruno. É que aqui tem, acabei de ver. Porque eu tirei o print para você antes, mas eu tinha dado ela. Entendi. Então a resposta é essa aqui, ó. Natan, para vocês, seguiu essa fórmula, essa tabela, esse diagrama, acabou. Nunca mais erra. Tá com dúvida? Joga aqui. Nunca mais erra. Beleza, pessoal? Fechou. Então, na segunda-feira, nós nos vemos.